Olá turma, sou o professor Raimundo Nonato. Na aula de hoje daremos continuidade à apresentação dos métodos contraceptivos. O diafragma ele é considerado um método de barreira móvel. Ele pode ser colocado e retirado da vagina, ele consiste em uma estrutura de látex combinado com gel espermicida. É preciso que haja uma consulta médica para a verificação do tamanho a ser utilizado. Deve ser colocado 2 horas antes da relação sexual e após 4 ou 6 horas deve ser retirado, sendo necessário ser lavado com água e sabão após o uso, e sua durabilidade é de cerca de 2 anos. Esse diafragma ele é livre de hormônios e tem um baixo custo. Ele é menos eficaz, por isso a recomendação do uso com espermicida. Então nós vemos aqui a imagem do diafragma, como que ele é estruturado, caso ele é colocado dentro do canal vaginal. As principais vantagens são as seguintes: pode ser utilizado somente quando precisar, é livre de hormônios, não é afetado por outras medicações. As principais desvantagens: existe controle do número de horas de uso, requer uso combinado de espermicida para aumentar a eficácia. Um outro método contraceptivo é o anel vaginal. O anel vaginal ele consiste em um método hormonal, ele possui uma formulação semelhante à da pílula anticoncepcional, tendo aparência semelhante a uma pulseira, flexível e transparente. É introduzido na vagina e acomodado no colo do útero no 5º dia de menstruação, onde permanece por 3 semanas, e durante essas 3 semanas vai estar liberando hormônios que evitam a liberação dos óvulos, ou seja, evita o processo chamado de ovulação. As principais vantagens são o alto índice de eficácia, não exige controle diário e não interfere na vida sexual. As desvantagens: pode causar desconforto e irritação, pode causar alterações do peso, pode causar dores de cabeça e alterações de humor. O espermicida ele é considerado um complemento contraceptivo. Por que um complemento contraceptivo? Porque no uso do diafragma, como ele não é muito eficaz, o que acontece? Utiliza espermicida nesse diafragma antes de ser colocado no canal vaginal. Então por isso que ele é chamado de complemento contraceptivo. Ele deve ser colocado de forma conjunta com outros métodos. Sua principal função é criar um ambiente que vai dificultar a motilidade do esperma, ou seja, esses espermicidas eles são comercializados em diferentes formatos, podendo ser um creme, gel e até espumas. Deve ser inseridos na vagina 5 a 90 minutos antes da relação sexual. E após o ato é preciso aguardar no mínimo 6 horas para higienização. Então, observe que para se obter uma eficácia utilizando o espermicida juntamente com outros preservativos, é necessário que atente para as recomendações do uso em conjunto com os demais preservativos. As principais vantagens: é de fácil utilização, é livre de hormônios e é de fácil obtenção. As principais desvantagens são: se utilizado sozinho tem baixo índice de eficácia, pode causar irritação, reação alérgica e infecção no trato urinário, exige controle de horas antes e depois da relação sexual. Vejamos agora os métodos contraceptivos definitivos. Então, entende-se por métodos contraceptivos definitivos a esterilização permanente, pode ser realizado tanto nos homens quanto nas mulheres, para impedir que os espermatozoides cheguem até o óvulo. De acordo com a lei do planejamento familiar, pessoas com mais de 25 anos e que tiverem pelo menos 2 filhos vivos, ou quando houver risco de vida tanto para a mulher quanto para o bebê, podem usar os métodos contraceptivos definitivos. Então, esses métodos eles são métodos considerados definitivos porque há um processo cirúrgico envolvido. Então, nós temos a laqueadura das trompas uterinas. Ela consiste na esterilização nas mulheres, aonde as trompas de Fallope será realizado um processo cirúrgico. Em alguns casos é removido um pedaço da trompa. Então, nesse caso, esses procedimentos cirúrgicos, onde envolvem a retirada de um pedaço ou simplesmente peça de forma cirúrgica a passagem desse espermatozoide, é considerado um método definitivo. A vasectomia, esse processo, ele consiste no bloqueio dos ductos deferentes, ou seja, nos canais deferentes, responsável pelo transporte do esperma para as glândulas, de modo que o sêmen ele não tenha mais espermatozoides. A partir desse procedimento, considera-se que o organismo
organismo demore 3 meses para se livrar de todo o espermatozoide, ou seja, quando é feito esse processo cirúrgico, ainda o testículo armazenado no epidídimo ainda permanece alguns espermatozoides. Depois de 3 meses é que o organismo irá se livrar completamente desses espermatozoides que permaneceram aqui no epidídimo. Mesmo fazendo esse procedimento da vasectomia, o homem continua tendo ereção normal, ejaculação normal. A diferença é que o líquido ejaculado, no caso o sêmen ou o esperma, ele já não vai mais conter o espermatozoide, apenas os líquidos produzidos pela vesícula seminal, que é o líquido seminal, e também o líquido prostático liberado pela próstata. A principal vantagem desses métodos cirúrgicos, tanto a laqueadura quanto a vasectomia, é que tem duração permanente. É livre de hormônios, não afeta o uso de outros medicamentos. A principal desvantagem, não tem reversão, ou seja, quando se decide por esse ato cirúrgico, não tem como você estar revertendo esse processo. É um procedimento cirúrgico realizado por médico, isso acarreta em custos mais elevados. Pode haver complicações pós-cirúrgicas. Justamente após a cirurgia, as reações elas podem acontecer e isso pode se agravar. A pílula do dia seguinte é um método emergencial, ou seja, só deve ser usada excepcionalmente. Cada dose ela é composta por 2 pílulas que devem ser ingeridas com intervalo de 12 horas. Então, essas pílulas elas concentram elevada dose hormonal, ou seja, o equivalente a 8 pílulas anticoncepcionais de uso prolongado. Isso retarda a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo nas trompas uterinas, e vai dificultar assim a gestação. O uso frequente dessa pílula no dia seguinte, ela pode causar alterações no ciclo menstrual. As principais vantagens é que ela apresenta um maior índice de eficácia quando utilizada dentro do prazo de 12 horas após a relação sexual. Pode ser utilizada até 5 dias após a relação sexual, sem uso de outro método contraceptivo. As principais desvantagens: possui dose elevada de hormônios em uma única pílula. Pode alterar o ciclo menstrual. A tabelinha ela é um método contraceptivo natural. Ela permite que a mulher possa saber o seu período fértil. Considera-se que o dia primeiro seja sempre o início da menstruação, termina na véspera da menstruação seguinte. Em média, a maioria dos ciclos tem 28 e 31 dias. O período fértil corresponde à metade do ciclo. Por exemplo, se seu ciclo é de 28 dias, o 14º dia será o dia fértil, sendo que deve ser considerado 2 dias antes e 2 dias depois do dia fértil. Principais vantagens: é livre de hormônios, não tem efeitos colaterais, não interfere na fertilidade. As principais desvantagens: exige um estilo de vida regrado, tem que ter muita atenção para que não possa cometer nenhum erro, não é confiável e apresenta alto índice de falhas, não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis. O método do coito interrompido é um método com baixo índice de eficácia, pois ele vai exigir do casal autocontrole e experiência, certo? Especialmente do homem. Por quê? A partir do momento do ato sexual, no momento da ejaculação, o homem ele precisa controlar esse processo, ou seja, não ejacular dentro do canal vaginal, retirando o seu órgão, ou seja, o pênis, e ejacular fora do canal vaginal. Então, isso exige um autocontrole e, consequentemente, ejaculando fora do canal vaginal, ou seja, evita que o esperma atinja o útero. É importante destacar que antes da ejaculação pode ser liberado esperma, uma pequena quantidade de espermatozoides. Tem que ter muito cuidado quando se deseja utilizar esse método do coito interrompido. As principais vantagens é que ele não interfere no uso de outros medicamentos e é livre de hormônios. A principal desvantagem é que não é confiável, interrompe o sexo e também não evita as doenças sexualmente transmissíveis.